Você aí, saberia dizer quais foram os membros da academia expulsos ao longo dos anos? Então assista a esse vídeo e descubra! Antes de começar, aquele aviso de sempre. Eu vou pedir para você se inscrever no canal e principalmente ativar as notificações no sininho, que assim você não perde nenhuma novidade quando um vídeo novo estiver disponível. E olha, são vídeos novos todas as semanas. No, it's good. Enjoy! Pessoal, é muito difícil um membro ser expulso da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Além de ser uma decisão dura e difícil, ela também é burocraticamente complexa, já que passa por várias instâncias de decisão e as votações têm que ser sempre decididas por ampla maioria. Além disso, o processo de admissão de novos membros, que acontece todos os anos, é muito rigoroso, o que diminui um pouquinho a chance disso acontecer. Por isso mesmo, desde a criação da academia no final da década de 1920 até o momento que eu estou gravando esse vídeo, maio de 2021, foram só 4 expulsões. E coincidência ou não, todos esses casos acabaram sendo uma consequência de processos criminais conduzidos pelas autoridades judiciais competentes. O primeiro membro expulso da história da academia foi o ator Carmine Caridi, que fez vários filmes na carreira, mas o mais importante deles foi a segunda parte da trilogia O Poderoso Chefão. Ele se tornou membro da academia no início da década de 1980 e nesse mesmo período ele começou a receber em sua casa todos os anos os famosos screeners. Essa é uma prática completamente consolidada na temporada de premiações, onde os distribuidores enviam cópias dos filmes para os membros da academia para que eles se lembrem desses títulos ou conheçam caso eles já não tenham assistido antes. Acontece que a pirataria a partir dessas cópias começou a se tornar uma preocupação real. Então, em setembro de 2003, o então chefe da Motion Picture Association of America, o Jack Valenti, baixou uma resolução proibindo essa prática. Imediatamente a academia entrou nessa conversa e chegou a um acordo. Todos os membros votantes assinaram um documento se comprometendo a não compartilhar essas cópias com absolutamente ninguém. Os problemas começaram um pouquinho depois disso, em janeiro de 2004, quando várias cópias não autorizadas foram encontradas circulando pela internet. Eram vários filmes elegíveis daquela temporada de premiações, incluindo O Último Samurai e Sobre Meninos e Lobos. O FBI foi chamado, conduziu uma investigação e acabou descobrindo que os arquivos que estavam sendo compartilhados na internet tinham como origem uma cópia de screener enviada no formato VHS para o Carmine Caridi. Ele acabou sendo chamado pela polícia para prestar esclarecimentos e aí nesse momento ele acabou assumindo que repassou as cópias em VHS para um homem chamado Russell Sprague, um velho conhecido que recebia os filmes, fazia as cópias e jogava na internet. E inclusive ele já fazia isso há um bom tempo, não era a primeira vez. Ele se comprometeu através de um acordo a parar de piratear os filmes, mas ele acabou quebrando esse acordo e por isso foi preso. Enquanto aguardava julgamento, ele acabou sofrendo um ataque cardíaco e acabou falecendo. Enquanto isso, o Carmine Caridi, depois de ter assumido que repassava as cópias dos filmes, foi processado pela Columbia e pela Warner e condenado a pagar uma indenização para cada um dos estúdios de $300 mil. E no dia 3 de fevereiro de 2004, ele acabou sendo expulso da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em votação unânime. Muitos anos depois desse caso, ele concedeu uma entrevista sobre o assunto e acabou assumindo que repassava os filmes, mas também disse que foi enganado, que ele não sabia que era possível colocar cópias em VHS ou DVD disponíveis na internet e que o Russell fazia isso sem a sua anuência. Ele também deixou claro que esse não era um caso isolado e que muitos membros da academia faziam isso de uma forma ou de outra. Apesar de tudo isso, ele disse que a academia fez o correto e que ele não sentia mágoas pela expulsão. Carmine Caridi faleceria no dia 28 de maio de 2019 em Los Angeles, aos 85 anos de idade. Carmine Caridi got the same punishment as Harvey Weinstein for giving his neighbor a copy of Seabiscuit on VHS. O segundo caso de expulsão traz à tona um dos nomes mais poderosos de toda a história de Hollywood, Harvey Weinstein.
o produtor que literalmente reinventou o significado de campanha para o Oscar. Harvey Weinstein foi um dos nomes mais vitoriosos de toda a história do Oscar, e os filmes que ele ajudou a distribuir ou a produzir foram indicados em nada menos do que 341 categorias ao longo dos anos, tendo vencido 81 estatuetas. Ele, pessoalmente, venceu como produtor do filme Shakespeare Apaixonado em 1998, num dos casos mais lembrados de todos os tempos. No entanto, através da Miramax ou da Weinstein Company, ele conseguiu Oscars para filmes importantíssimos da história do prêmio, como O Paciente Inglês, Chicago, O Discurso do Rei, O Artista, O Piano e vários filmes do cineasta Quentin Tarantino. O caso de expulsão dele da academia tem como embrião uma reportagem publicada pelo jornal The New York Times no dia 5 de outubro de 2017. Essa foi uma matéria histórica que trazia sérias acusações de assédio, abuso sexual e até mesmo estupro por parte do profissional. Dezenas de mulheres endossaram as histórias relatadas aí por essa reportagem, e a partir daí surgiram movimentos importantes para a história de Hollywood, como o Me Too e o Time's Up. Na esteira desse escândalo, no dia 14 de outubro de 2017, o Conselho de Governadores da Academia se reuniu então extraordinariamente para discutir o caso Harvey Weinstein. Steven Spielberg, Tom Hanks, Kathleen Kennedy e Whoopi Goldberg são alguns dos nomes mais famosos que estavam nessa reunião, que decidiu pela expulsão do Harvey Weinstein por ampla maioria. Junto com a notícia, a academia também emitiu um comunicado oficial sobre o caso que dizia o seguinte, abre aspas, fazemos isso não apenas para nos separar de alguém que não merece o respeito de seus colegas, mas também para enviar a mensagem de que a era da ignorância intencional e da cumplicidade vergonhosa em relação ao comportamento sexual predatório e ao assédio no local de trabalho acabou em nossa indústria. O que está em questão é um problema profundamente preocupante, sem lugar em nossa sociedade. O Conselho continua a trabalhar para estabelecer padrões éticos de conduta que são esperados de todos os membros da academia. Fecha aspas. Essa expulsão acabou acontecendo antes mesmo do julgamento final em relação ao Harvey Weinstein, mas em março de 2020 a justiça acabou condenando ele a 23 anos de prisão e é lá que ele se encontra até hoje. We need to set an example, and the truth is, if we are successful here, if we can work together to stop sexual harassment in the workplace, if we can do that, women will only have to deal with harassment all the time at every other place they go. E as duas últimas expulsões aconteceram de forma simultânea no ano de 2018. Segundo o comunicado oficial, abre aspas, o Conselho de Governadores da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas reuniu-se na noite da última terça-feira, 1º de maio, e votou pela expulsão do ator Bill Cosby e do diretor Roman Polanski do quadro de membros de acordo com o Código de Conduta da organização. Fecha aspas. Pessoal, esse código de conduta que é citado nesse documento sempre existiu, mas ele foi atualizado depois dos escândalos do Harvey Weinstein. Desde 2018 existe um canal especial para receber denúncias, seja escritas ou seja por telefone, sobre abusos cometidos na indústria cinematográfica, não só sexuais, mas principalmente. Existe todo um procedimento de apuração desses casos e inclusive os nomes citados têm espaço para a sua defesa. O Bill Cosby sempre foi um comediante muito popular lá nos Estados Unidos, especialmente na televisão, mas ele também tem alguns trabalhos no cinema. Uma semana antes da expulsão dele por parte da academia, ele já tinha sido condenado por um júri pelo crime de agressão sexual contra Andrea Constant, uma ex-jogadora de basquete do Canadá. Finalmente, o caso do Roman Polanski é mais complexo e delicado, e a gente tem que voltar até março de 1977 para começar a entender essa história. Na época, ele foi acusado por 6 crimes diferentes cometidos contra uma garota que na época tinha 13 anos de idade e que se chama Samantha Geimer, incluindo estupro e uso de drogas. Pouco tempo depois, um acordo foi proposto onde 5 das 6 acusações seriam retiradas e ele seria então condenado por manter relações sexuais com uma menor de idade. No entanto, antes da decisão final ser anunciada, em fevereiro de 1978,
ele entrou num avião lá em Los Angeles e foi até o Reino Unido e depois até a França. E desde essa época ele é considerado um foragido da justiça norte-americana. Esse é um dos casos mais complexos e nebulosos da história de Hollywood e a todo momento surgem novos elementos, novas provas, novos dados, tem documentário, tem reportagem, tem entrevista, enfim, o que não falta é informação e especulação sobre o caso. Fato é que ele é um condenado e foragido da justiça norte-americana, mas mesmo assim ele não aceitou a expulsão por parte da academia e acabou recorrendo na justiça comum lá nos Estados Unidos através dos seus advogados. Vale lembrar inclusive que ao longo da carreira ele foi indicado 5 vezes ao Oscar, 3 dessas 5 vezes na categoria de melhor direção e venceu no ano de 2002 pelo filme O Pianista. No entanto, esse processo que o Polanski tentou mover contra a academia em relação à sua expulsão não frutificou. A juíza responsável pelo caso considerou que a academia agiu de forma justa e razoável. Depois de mais essa derrota, o advogado do Roman Polanski disse que eles não vão recorrer da decisão e o diretor segue vivendo em sua casa em Paris aos 87 anos de idade. Anything can happen, so many different possibilities. E aí pessoal, o que vocês acharam desse conteúdo, desse vídeo, hein? Gostaram, não gostaram? Faz o seguinte, usa o espaço aqui embaixo destinado aos comentários pelo próprio YouTube para deixar a sua opinião sobre o vídeo e sobre os casos. Você já conhecia eles ou parte deles? Também não esquece de curtir, compartilhar esse material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. Toda semana tem vídeo novo aqui no meu tio Oscar sobre cinema, sobre temporada de premiações e principalmente sobre Oscar. Te espero aqui.